Olá, meus caros alunos, aqui quem vos fala é o professor Anderson de Química, né? Nossa aula hoje do segundo ano. O primeiro assunto abordado é termoquímica. Termo, temperatura, química, reação. Então, termoquímica vai ser a parte da química onde estudamos as trocas de calor que ocorrem durante as reações químicas. Então, toda reação química ela ocorre com troca de calor. É natural. Nós, em todo momento, estamos sofrendo troca de calor. Em um dado momento a gente está ganhando mais calor e em outro está perdendo mais calor. Isso é natural. Então a termoquímica é uma parte da química que está diretamente envolvida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Como havia falado agora, o corpo sempre está constante troca de calor, né? Em dado momento você está liberando calor e em outro dado momento está ganhando calor. Os carros que são movidos a combustíveis, a combustão, né, também é um processo termoquímico, certo? As reações químicas, de modo geral, são processos termoquímicos, porque ocorre sempre com troca de calor, mesmo que seja mínima, mas sempre vai ocorrer o quê? Troca de calor. Essa troca de calor ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser de modo exotérmico e de modo endotérmico. Partindo da etimologia da palavra exo, para fora, térmico, temperatura. Então, exotérmico serão processos que ocorrem com liberação de calor. O que significa isso? Que no momento da reação química, o sistema em si está liberando mais calor do que está absorvendo, certo? Já temos outro, que é a transformação endotérmica. Endotérmico, partindo da etimologia, para dentro, térmico, temperatura. Então, os processos endotérmicos, diferentemente dos exotérmicos, são processos que ocorrem o quê? O sistema está absorvendo mais calor do que está liberando. Certo, pessoal? Que fique bem claro aqui uma coisa. Não existe reação que só libere calor. Não existe reação que só absorva calor. Toda reação, toda transformação química, ela ocorre com troca de calor. Então, o sistema, quando eu falo sistema, é o meio onde está ocorrendo a reação. Nesse meio, certo, pessoal? O que vai determinar se o processo é exotérmico ou endotérmico é a quantidade de calor absorvido e a quantidade de calor liberado. Quando a quantidade de calor liberado é maior do que absorvido, aí a chamamos de processo exotérmico. Agora, quando o processo no sistema ocorre de tal forma que a quantidade de calor absorvido é maior do que a quantidade de calor liberado, aí chamamos de processo endotérmico. Certo, pessoal? A unidade responsável para medir a quantidade de calor trocado no meio e para assim identificar se aquela transformação, aquela reação química é uma transformação exotérmica ou endotérmica, é entalpia, representado pela letra H. Nesse caso, como ocorre a troca de calor, o sistema em si absorve e libera calor ao mesmo tempo, certo? Nós determinamos essa entalpia através da variação de entalpia. Por quê? É medindo a quantidade de calor absorvido com a quantidade de calor liberado. E dependendo desse valor, como havia falado agora há pouco, que vai descrever se o processo é exotérmico ou endotérmico. Então vejam aqui. Quando a entalpia é menor do que zero, afirmamos que o processo é exotérmico. O que significa isso? A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Olha aqui, nossa reação química. O que está antes da seta, chamamos de reagentes. O que está após a seta, chamamos de produto. Então, as entidades que estão antes da seta, chamamos de entalpia dos reagentes. HR, entalpia dos reagentes. E depois da seta, que são os produtos, HP, entalpia dos produtos. Então, voltamos aqui, Então, o processo é exotérmico quando o ΔH é menor do que zero. Isso afirmamos que a entalpia dos produtos
é menor que a entropia dos reagentes. Certo, pessoal? Já no processo endotérmico, é o contrário. O ΔH é maior do que zero. A entropia dos produtos é maior que a entropia dos reagentes. Então, repetindo. Antes da seta chamamos de quem? Reagentes. HR, entropia dos reagentes. Após a seta temos o quê? Os produtos. Vai ser o quê? HP. Certo? Então, se HP é menor do que HR, o processo é o quê? Exotérmico. Agora, se HP é maior do que HR, o processo é endotérmico. Certo, pessoal? E nesse caso, quando a gente vai medir o ΔH, é a somatória da entropia dos produtos menos a somatória da entropia dos reagentes. Professor, por que produto na frente de reagente? Por que não pode ser reagente na frente de produto? Já que na reação quem vem antes é reagentes e quem vem depois é produtos. É só você lembrar, é variação, gente. Variação o quê? É estado final menos estado o quê? Inicial. Então na reação começa por onde? Pelos reagentes. Estado inicial. Né? Então podemos chamar de o quê? A entropia inicial. Produtos é a parte final. HF, entropia final. Então, por isso que na hora de determinarmos a variação de entropia no processo termoquímico, usamos essa forma. ΔH é igual a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes.